A paz do Senhor Jesus, aos irmãos, aos amigos, a todos quantos nos dão o prazer de estar sempre visualizando nossos vídeos, também compartilhando, se inscrevendo, também deixando o seu joinha, tá bom? Muito obrigado aí por todos que nos dão assim esse privilégio, né? De compartilharmos a palavra de Deus. E desta feita vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, vivemos numa era do modismo, em que o modismo tem tentado desvirtuar ou profanar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que Deus outorgou ao homem, deu ao homem como uma dádiva, como algo santo, como algo sagrado para o benefício do seu povo. E desta feita vamos falar e subordinado a um tema: todos podem profetizar? Todos podem ser profeta? Por que nós estamos abordando esse assunto? Porque no modismo, chamado modismo gospel, modismo evangélico, há ensinamentos distorcidos, onde supostos ensinadores, pastores, ministros, estão mandando o povo profetizar na sua casa, no seu trabalho e por aí afora. Só que nós, observando a palavra de Deus, vemos que esse ensino é um ensino distorcido das verdades bíblicas, das verdades sagradas. Nem todos podem profetizar, porque segundo diz a palavra de Deus, que a profecia é um dom. Está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde Paulo relata sobre os dons do Espírito, que é distribuído, que é dado a cada um com um propósito. Então, como o corpo de Cristo, cada membro deste corpo recebe um dom da parte de Deus. E os dons são distribuídos. Não é um dom só. São vários dons visando o aperfeiçoamento dos santos, do corpo de Cristo, da sua igreja. Se nós analisarmos, na antiga aliança, a profecia era mediante um ofício de profeta. Deus chamava alguém e dava unção, dava-lhe uma missão para que esse fosse profeta entre o seu povo. Um chamado para ser profeta. Na antiga aliança, é dado através do dom do Espírito. E tem mais, esse dom do Espírito, o dom da profecia que estamos falando, é dado também, e também é um dom que as pessoas podem buscar da parte de Deus. Se alguém almeja esse dom, o dom de profetizar, lembrando que a profecia também, a Bíblia deixa claro que não é por vontade humana. Ninguém profetiza por vontade humana, por querer profetizar. Uma coisa, queridos, é nós entendermos que eu posso desejar o teu bem e orar pelo teu bem para que tudo te vá bem. Eu não posso dizer assim, eu vou profetizar para você. Eu não posso falar isso, porque a profecia é um dom. Não é algo que eu possa usar de qualquer maneira, a todo momento, porque é um dom e é o Espírito que usa aquele a quem tem um dom, a qual tem um dom. Quem tem um dom não se usa, é simplesmente
usado pelo Espírito Santo no momento certo para profetizar. E a profecia, ela pode ser de forma individual para o indivíduo ou de forma coletiva para toda a igreja, reunida em um certo lugar na congregação, ou quando estiver reunido uma parte do corpo de Cristo. Pois bem, na antiga aliança os profetas profetizavam porque vinha sobre eles a palavra do Senhor, como dizia Ezequiel, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Quer dizer, ele não falava por vontade própria, mas o próprio Deus que o incitava, ungia, o impelia, dava-lhe a virtude para que o mesmo profetizasse, falasse da parte de Deus. Lembrando que um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele ouve de Deus o recado, a mensagem, e transmite ao povo aquilo que Deus lhe falou. Então a profecia, volto a reafirmar, não é fruto da mente humana, não é produzido por vontade humana. Eu vou profetizar para você. Não, isso não existe, meu irmão. Isso é profanação. Alguém vai dizer assim, profetize na sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa. Isso é mentira. O que eu posso, você pode, o que nós podemos fazer é orar, rogando que Deus use de compaixão para com a nossa família, abençoe, dê livramento e outras bênçãos mais. Agora, profetizar, só podemos profetizar se tivermos os dons ou o dom do Espírito, e ainda assim Deus querer usar, querer falar com alguém ou falar com a igreja. Então essa ideia de dizer, olha, profetize, isso é aberração, isso é heresia. O que existe é o dom do Espírito, dado pelo próprio Espírito a cada um com um propósito. Então nem todos podem profetizar, porque nem todos têm o mesmo dom, porque os dons são distribuídos de forma organizada por Deus. A cada um é dado um dom. E são vários dons. E como nós somos um corpo, somos membros do mesmo corpo, e cada membro tem a sua função, da mesma forma, opera também os dons espirituais. Da mesma forma opera os dons, usando a cada um. Temos que ter cuidado com o que estamos ouvindo, aprendendo até mesmo de forma distorcida. Muitos estão banalizando e profanando aquilo que é sagrado. O dom de profecia é um dom especial, um dom sagrado, a qual Deus, por misericórdia, concede aos seus servos, às suas servas, à sua igreja, para a edificação da mesma. Então, não existe aquele negócio de profetize no seu lar, no seu trabalho, não sei aonde, na sua rua, no seu bar. Isso não existe, meu irmão. O que existe é que nós, como servos de Deus, temos a obrigação de orar uns pelos outros e desejar o bem uns dos outros, do outro. E não cair no modismo de eu profetizo, porque então estaremos correndo o risco de sermos taxados biblicamente como falsos profetas, ou como aqueles que furtam a palavra de Deus. Como no dia de Jeremias, os profetas falsos furtavam as palavras de Deus, mentia e iludia o povo. Aí quando vinha a profecia verdadeira, o povo não queria acreditar, porque vinha primeiro a falsa profecia, daqueles que eram falsos profetas, daqueles que eram profanos, daqueles que furtavam a palavra de Deus. Tome cuidado. A profecia é um dom do Espírito, um dom maravilhoso, abençoado, concedido a Deus, aos santos. Veja bem, Deus concede esse dom aos santos,
aqueles que são santificados por Ele, chamado por Ele e que faz parte da igreja dele. A profecia ou o dom da profecia não é dado a qualquer um, meu irmão. É dado àquele que foi chamado por Deus e faz parte da igreja de Deus. Aquele que uma vez foi lavado pelo sangue de Jesus, santificado, purificado e agora tornou-se apto para receber os dons do Espírito. E entre esses dons está o dom de profecia. Profetizar é predizer, é Deus avisar aquilo que vai acontecer antes de ter acontecido. É como a previsão, porque Deus é que vê o futuro, nós não sabemos de nada. Então, a profecia faz isso. Deus usa alguém no dom da profecia para advertir alguém sobre aquilo que pode acontecer ou que vai acontecer. Ela pode vir como advertência para alguém ouvir e ficar antenado, ficar vigiando. Ou Deus está revelando pela profecia o que vai fazer na vida das pessoas ou de uma pessoa como forma da sua bênção sobre a sua vida. Então a profecia é um dom. Não aceite banalização daquilo que é sagrado. Nem todos podem profetizar, porque nem todos têm o mesmo dom. Os dons do Espírito, volto a reafirmar, são distribuídos por Deus de forma graciosa a cada um, como Ele quer repartir a cada um, com cada um seus dons. Então, reafirmando, nem todos podem profetizar, porque nem todos podem ter o mesmo dom, e não devem ter o mesmo dom. Quem ficará sem graça, como pode? Se somos um corpo, fazemos parte de um corpo, cada membro tem sua função. Como eu falei, os dons faz parte disso também. Então, quando alguém dizer, olha, profetize na sua casa, não creia não, meu irmão. Não dê crédito. O que eu posso fazer é orar pela minha casa, orar pelo meu lar, apresentando a Deus. Profetizar, aí já é outra história. Se Deus não autorizou, não lhe deu o dom, não profane aquilo que é sagrado. Não entre pelo modismo e não distorça as verdades sagradas. A profecia, como eu falei, e como está escrito, é um dom que Deus concede aos seus servos graciosamente através do Espírito Santo. Então, não aceite ensinos hereges, distorcidos. Nós somos simplesmente servos de Deus e temos que ser servos obedientes, servos que observam o que a palavra nos ensina. E a palavra ensina isso. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12. E na sequência fala também da questão dos membros, que cada membro no corpo tem a sua função, de forma que o corpo é organizado, como também os dons, e trabalham de forma conjunta, porque o cabeça é Cristo. Quem rege, quem orienta é Ele. Então, que nós possamos firmar na palavra e no ensino genuíno da palavra de Deus. Não creais em tudo, meu irmão. Examine as coisas. Vê se o que estão falando condiz com aquilo que está escrito. Tenha cuidado, porque nós somos servos de Deus, e o servo de Deus, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Não podemos ser enganados por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento sem embasamento bíblico, sem fundamento bíblico. O que não é, ou não tem fundamento bíblico, é simplesmente uma heresia. Se aquilo que se ensina, os apóstolos não ensinaram, fuja. É heresia.
A nossa base de ensino está naquilo que os profetas ensinou, que os apóstolos ensinaram, e a nossa base maior é a base apostólica, a doutrina dos apóstolos, a santa doutrina dos apóstolos. Se o que estão pregando por aí afora não é aquilo que Paulo disse, que Pedro disse, que João disse, que Tiago disse e os demais apóstolos, não dê crédito, é heresia. Nem todos podem profetizar, porque o dom da profecia Deus dá conforme Ele quer. A profecia é um dom, e esse dom é fino, esse dom é santo, é sagrado e não pode ser profanado. Já pensou? Alguém está no bar e vai profetizar? O ímpio vai profetizar? Eu profetizo? Pô, estão banalizando aquilo que é sagrado, estão profanando aquilo que é santo. Tem coisa, meu irmão, que é dado aos santos e não aos profanos. E o santo também tem que aprender a não profanar aquilo que é sagrado. Cuidado com o que você ouve, com os ensinos distorcidos, com os ensinos heréticos, gente que estão pregando heresia de forma sutil, de forma encoberta, levando o povo a pecar contra Deus, aceitando falsos ensinamentos. Ensinamentos que não têm embasamento bíblico, que não têm o apoio do ensinamento ou dos ensinamentos apostólicos. Tome cuidado. Deus te abençoe. Se você quer profetizar, quer o dom da profecia, peça a Deus. Se Deus te conceder o dom, você pode, mas só irá profetizar quando o Espírito Santo de Deus te usar. Porque a profecia não vai vir da vontade do coração do homem, da minha própria vontade. Eu vou profetizar. Não, meu irmão. É quando Deus usa no momento específico, quando Ele quer, porque é dele. E é o Espírito de Deus que usa. Quem tem os dons da fé, dom de língua, revelação e por aí vai. É o Espírito que usa no momento certo, na hora certa, com um propósito específico. Não é por vontade humana. Que Deus te abençoe. Para você um forte abraço e vamos examinar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Vamos ler, conhecer mais o que é que nos ensina os santos apóstolos. O que é que eles deixaram para nós de ensinamento? Ensinamentos corretos, coerentes e santos. Não aceite profanar aquilo que é sagrado, aquilo que é dado como dádiva à igreja, aqueles que são santificados por Cristo, aqueles que foram chamados para ser separados do mundo, para serem santos. E sendo santos, têm sim o direito de receber os dons do Espírito de Deus para o crescimento da igreja do Senhor. Um forte abraço do seu irmão e amigo, o Washington Souza, e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.